Olá! Hoje a gente vai entrar num tema, olha, fascinante e, vamos ser sinceros, super controverso da fé cristã: o falar em línguas, a glossolalia. A gente vai tentar entender o que é isso, é um idioma divino, um delírio psicológico, é algo que ficou lá nos tempos da Bíblia ou é uma experiência para hoje? E para guiar nossa análise, a gente tem aqui um capítulo do livro Teologia Sistemática, do Rodman Williams. E é bom já avisar, é uma obra com uma perspectiva bem clara pentecostal. Então, nossa missão é seguir o raciocínio dele, ver como essa teologia constrói suas respostas usando a Bíblia como mapa. E o ponto de partida de tudo, assim, o marco zero, é uma cena que parece, sei lá, de filme épico. O dia de Pentecostes, em Jerusalém. Os discípulos estão todos reunidos, né? Num lugar. De repente, vem um som do céu. A Bíblia descreve como um vento muito forte. E aí, o momento-chave. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A questão que explode a partir daí é: o que exatamente aconteceu ali? E o que aconteceu depois em outras ocasiões? Foi a mesma coisa? Ok, então vamos tentar mapear o que o livro de Atos nos conta. É a principal fonte de dados que o autor usa. O primeiro evento, claro, é esse em Jerusalém, cerca de 120 pessoas, mas não para por aí. Um tempo depois, a gente vê isso em Cesareia, na casa de um oficial romano, Cornélio. Pedro está pregando para os não-judeus, os gentios, pela primeira vez, e aí o Espírito Santo desce sobre eles. O sinal, o texto diz que os judeus que estavam com Pedro os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. E tem uma terceira vez bem explícita em Éfeso. O apóstolo Paulo encontra um grupo de discípulos, impõe as mãos sobre eles e o mesmo resultado. Começaram a falar em línguas e a profetizar. Exato. E o que a análise do Williams destaca, e é muito interessante, é um padrão nesses três eventos. Mas ele também aponta para um quarto caso, que é mais uma inferência. Ele faz um trabalho quase de detetive teológico. Acontece em Samaria no capítulo 8 de Atos. O texto não fala com todas as letras e eles falaram em línguas, mas descreve algo assim tão extraordinário que um mágico da região, um tal de Simão, chega a oferecer dinheiro para os apóstolos. Ele queria comprar o poder de fazer aquilo acontecer. O que, convenhamos, é uma reação bem extrema. Ele devia ter visto algo muito impressionante. Exatamente. O argumento do livro é: o que poderia ser tão visível, tão audível, a ponto de fazer um profissional do extraordinário querer comprar aquilo? A explicação mais plausível, segundo Williams, é que Simão viu e ouviu os samaritanos tendo a mesmíssima experiência de Jerusalém, falando em línguas. E tem um outro detalhe que o ator acha fundamental e que se repete. Em Jerusalém, Cesareia e Éfeso, a narrativa sempre dá um jeito de enfatizar que todos os presentes tiveram a experiência. Não foi um ou outro. Em Pentecostes, todos. Em Cesareia, eles, o que se refere a toda a casa de Cornélio. Em Éfeso, uns 12 homens, o grupo todo. Isso molda toda a interpretação de que não é um dom para poucos, mas uma experiência inicial para todos que recebem o Espírito. Certo. E o próprio apóstolo Paulo, a gente sabe que o livro de Atos conta a conversão dele em detalhes, mas não fala nada dele falando em línguas naquele momento. Como a fonte lida com isso? Essa é uma ótima observação. O registro em Atos realmente não menciona. No entanto, a fonte nos lembra de uma coisa que o próprio Paulo afirma anos depois na carta aos Coríntios. Ele diz de forma bem direta: "Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês." A conclusão que o livro propõe é que, mesmo não estando registrado, é muito provável que a experiência inicial de Paulo tenha sido a mesma, lá no comecinho, e que essa prática continuou sendo uma parte vital da vida espiritual dele. Certo. E é aqui então que o livro apresenta aquela ideia que virou, sei lá, a espinha dorsal de todo o movimento pentecostal moderno, né? A de que falar em línguas não é apenas um dos dons, mas o sinal, a prova concreta. É isso mesmo. Exatamente isso. O conceito técnico é evidência física inicial. A palavra evidência é a chave de tudo.
porque transforma uma experiência que poderia ser só interna, subjetiva, em algo externo, verificável, algo que dá para ver e ouvir. O caso de Cesareia é o exemplo perfeito disso. Foi ouvir os gentios falando em línguas que serviu como prova irrefutável para Pedro. Ele basicamente vira para os companheiros judeus dele, que estavam super céticos, e diz: olha só, Deus deu a eles o mesmo dom que nos deu. Como a gente pode negar o batismo a eles? A glossolalia ali funcionou como um carimbo de validação de Deus. Então essa ideia não é nova, mas foi lá pelo século XX que ela realmente explodiu, certo? Sim. Williams conecta essa interpretação bíblica a um evento histórico de 1901. Uma estudante, Agnes Osman, em Topeka, no Kansas, estudando o livro de Atos, chegou a essa mesma conclusão, que a evidência do batismo no Espírito era falar em línguas, e ao orarem por ela, ela de fato falou em línguas. Muitos veem esse evento como o estopim do pentecostalismo moderno, mas o livro faz uma distinção teológica que é sutil, mas bem importante. As línguas não são o dom do Espírito em si, mas o sinal declarativo de que o dom foi recebido. Tipo a fumaça e o fogo? Exatamente essa analogia. A fumaça não é o fogo, mas ela anuncia, sem sombra de dúvida, que o fogo está ali. Espera um pouco. Se em Pentecostes as pessoas de várias nações entenderam o que foi dito, cada uma no seu idioma, e depois em Cesareia foi visto como o mesmo dom, mas lá não tinha uma multidão internacional. Como a fonte resolve essa aparente contradição? Parecem dois fenômenos bem diferentes. Essa é a grande questão, e o livro mergulha de cabeça nela. A teologia até tem nomes técnicos para isso, né? O que aconteceu em Pentecostes, com idiomas conhecidos, seria a xenoglossolalia. A fala mais estática, que não é um idioma humano, é a glossolalia. Uma teoria é que em Pentecostes foi uma coisa e nas outras vezes outra. Mas a fonte rejeita essa ideia. E se baseia na fala de Pedro. Ele viu o que aconteceu em Cesareia e disse que era o mesmo dom. Então, como unificar os dois? E qual é a solução que o livro propõe? A solução é fascinante. O livro argumenta que a natureza da fala é sempre a mesma, uma expressão espiritual ou fala pneumática. A ideia é que o aparelho vocal da pessoa funciona como um instrumento, e o Espírito Santo é o músico. A pessoa permite que o instrumento seja tocado, mas a linguagem vem de outra fonte. O autor até analisa a palavra grega usada em Atos, heterais, que significa outras línguas. Ele argumenta que heterais não significa só outras no sentido de adicionais, mas outras no sentido de um tipo diferente. Uma linguagem de natureza espiritual e não humana. Ok, mas isso ainda não explica por que em Pentecostes as pessoas entenderam. E aí vem a virada de chave no argumento. A fonte propõe que em Pentecostes não houve um milagre, houve um duplo milagre. O primeiro foi o milagre da fala. Os discípulos falavam essa língua espiritual, a glossolalia. O segundo, e foi simultâneo, foi o milagre da audição. O Espírito Santo agiu como um tradutor universal instantâneo nos ouvidos da multidão. Cada um ouvia a mesma fala espiritual, mas já traduzida para o seu próprio idioma. Nossa, então foram 2 milagres pelo preço de um? Isso é uma sacada em tanto. É uma sacada em tanto porque resolve a maioria das inconsistências, unifica todos os eventos. A fala é sempre a mesma, de origem espiritual, o que muda é como ela é recebida. Em Pentecostes foi por um milagre coletivo de audição. Mais tarde, como Paulo descreve na igreja de Coríntios, a compreensão viria através de um dom específico, o dom de interpretação, dado a uma pessoa. A fonte é a mesma, sabe? O canal de compreensão é que varia. Em todas as descrições é o louvor. Em Pentecostes, a multidão dizia: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Em Cesareia, o texto diz que eles estavam exaltando a Deus. Parece uma forma de adoração que ultrapassa os limites da nossa linguagem do dia a dia. Um louvor tão intenso que as palavras que a gente conhece não dão conta, sabe? Na carta aos Coríntios, Paulo expande isso. Ele diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. E que em espírito fala mistérios. Coisas que a mente racional talvez nem consiga formular.
E a fonte conecta isso com outras formas de oração também, certo? Lembra de uma parte sobre gemidos inexprimíveis? Sim, e essa é uma das conexões mais profundas que o livro faz. Em Romanos, capítulo 8, Paulo descreve um momento de fraqueza em que a gente não sabe como orar. Ele diz que, nessa hora, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O argumento do Williams é que esses gemidos, essa oração que vem de um lugar mais fundo que a mente, é a mesma essência da glossolalia. É uma interpretação que expande o conceito para além do som articulado e o leva para o campo do sentimento, da intenção. Mas isso tudo levanta uma dúvida meio óbvia. Se foi algo tão fundamental no início, por que a gente não vê isso em todos os lugares em todas as épocas? A visão mais comum não é que esses dons mais espetaculares cessaram com os apóstolos? Essa é a posição do cessacionismo, né? E o livro do Williams, por vir de uma perspectiva pentecostal, argumenta com muita força contra ela. O principal argumento para a continuidade é o próprio Paulo. Como a gente já mencionou, ele fala no tempo presente. Dou graças a Deus porque falam em línguas. Isso indica uma prática contínua, não um evento único lá do passado. E mais, a igreja de Corinto praticava tanto, mais tanto, que Paulo precisou escrever para botar ordem. Não para proibir. A instrução final dele no capítulo 14 é categórica. Não proíbam falar em línguas. Para o autor, a ausência do fenômeno na história não significa que ele cessou, significa que foi negligenciado. Então, para quem pratica hoje, qual é o propósito? Se não tem uma multidão internacional para ouvir, ou uma prova para convencer os céticos, qual a relevância disso? A fonte aponta duas importâncias principais baseadas nos escritos de Paulo. A primeira é a comunicação direta com Deus. Uma linha que, por vir do Espírito, não passa pelos filtros, pelas dúvidas da nossa mente racional. É uma oração mais pura. A segunda é o que Paulo chama de autoedificação. Ele diz, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. É uma ideia curiosa essa, que uma atividade que a mente não entende pode, ainda assim, construir o eu interior. Desafia toda a nossa lógica ocidental de que o conhecimento precisa ser racional para ser útil. Desafia completamente. A lógica aqui é que o ser humano é mais do que só intelecto. Existe o espírito, a dimensão mais profunda da pessoa. E nessa visão, enquanto a mente fica infrutífera, ou seja, de fora do processo, o espírito está se conectando com Deus e sendo fortalecido. É como se fosse uma bateria sendo recarregada direto na fonte, sem precisar de um transformador. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, o livro atribui um significado quase profético ao fenômeno. É descrito como um sinal escatológico, um sinal dos últimos dias. Essa ideia vem direto da fonte, lá do discurso de Pedro em Pentecostes. Para explicar o que estava acontecendo, ele cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na visão pentecostal que o livro defende, o ressurgimento em massa da glossolalia no século XX não é um acidente, é o cumprimento dessa profecia, um sinal dos tempos. Então, é visto como uma experiência para a era presente, mas que não vai durar para sempre. Exatamente. O autor finaliza recorrendo a Paulo de novo. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que profecias, ciência e línguas um dia cessarão. Quando? Quando vier o que é perfeito. Quando a gente vir a Deus face a face. Nesse momento, a comunicação vai ser direta, perfeita. Não vai precisar de mediações como a glossolalia. Isso posiciona o fenômeno como uma ferramenta para agora. Uma ponte, uma antecipação da realidade futura, mas não a realidade final. Para fechar, o livro nos deixa com uma analogia poderosa do escritor C.S. Lewis para tentar entender tudo isso. Ele fala em transposição. Sim, é uma imagem muito útil. Transposição é quando uma realidade mais rica, mais complexa, tenta se expressar através de um meio mais pobre, mais limitado. Imagina um objeto tridimensional, tipo uma esfera, passando por um mundo de duas dimensões, um plano. Os habitantes desse plano não veriam uma esfera. Eles veriam um ponto que vira um círculo que cresce e depois encolhe até virar um ponto e sumir. A experiência deles seria real, mas seria uma representação limitada e talvez bem estranha da realidade superior. E a glossolalia seria isso? Lewis sugere que sim. Seria o divino, que é um sistema superior,
se expressando através da fala humana, um sistema inferior. Do nosso ponto de vista, olhando só para o sistema inferior, o fenômeno pode parecer irracional, desordenado, talvez até patológico. Mas da perspectiva da fé, olhando a partir do sistema superior que está se manifestando, seria uma expressão verdadeira, mesmo que traduzida para um meio que não consegue contê-la perfeitamente. E isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante. Se uma mesma experiência pode ser vista como sintoma de histeria ou como um ato de adoração divina, dependendo inteiramente da perspectiva, da dimensão a partir da qual se observa, que outras áreas da nossa vida ou do conhecimento a gente julga como sem sentido, simplesmente porque talvez estejamos olhando de uma perspectiva muito limitada para compreender a realidade maior que está tentando se manifestar.